Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa aula de matemática. A gente vai estar começando agora o caderno 6 e também um novo bimestre, tá? Apesar de estar começando um caderno novo e um bimestre novo, a gente vai finalizar o conteúdo de senos e cossenos que a gente começou no caderno passado, tá? E agora a gente vai focar nas funções, ou seja, a gente vai ver funções focadas em funções senos e função cosseno. O interessante aqui é que funções, o conteúdo de funções a gente estudou bastante no passado, porém nós estudamos a função do primeiro grau, função do segundo grau, né, a função quadrática, vimos função logarítmica, exponencial, modular, dentre outras, e agora a gente vai focar na função seno e cosseno, tá bom? Bom, vamos lá. O que é uma função seno ou uma função cosseno? De forma resumida, uma função seno e cosseno é uma função seno, por exemplo, é uma função f de x, tal que f de x é igual a seno de x, por exemplo, tá? Ou seja, vai aparecer o seno no meio da função. Eita, que parece um helicóptero aqui. Não sei nem se está saindo a máquina gravando, mas eu vou gravar assim mesmo, que eu não tenho outro tempo não. Bom, uma função cosseno é uma função que tem alguma coisa com cosseno. Duas vezes cosseno de, sei lá, π sobre 2 mais x, por exemplo, menos 7. Então, uma função seno tem seno e uma função cosseno tem cosseno, de forma resumida, tá? É claro que se eu coloco raízes quadradas, se eu coloco x ao quadrado, aí eu vou ter uma função que vai usar tanto o cosseno quanto a questão quadrática, tá? Mas no nosso caso, por enquanto, tá bom? Nós vamos focar em função seno que só tem letras e números, mas não vai ter elevado ao quadrado, não vai ter raiz quadrada, tá? Não vai ser tão complexa assim, tá bom? Então vamos lá. Uma função completa com seno, uma função seno completa, é uma função que vai ter um número específico, tá? Ele pode ser zero, pode ser negativo, pode ser fração. Nós vamos ter um número multiplicando o seno, e dentro do seno, em vez de ser somente x, igual eu coloquei aqui, pode ter um cx mais d, onde o c e o d são números, tá? O a, o b, o c e o d são números, como eu fiz aqui no caso do cosseno. Ó. O b seria o 2 aqui, o A seria o menos 7, o C seria 1, que é o que está multiplicando o X, não tem ninguém, né? Então seria o 1, e o D seria o π sobre 2, tá bom? Se você não entendeu, pausa o vídeo aí, volta novamente para você fazer essa conexão, tá bom? Entre os números que eu coloquei aqui e as variáveis, né? As letras, na verdade, que aparecem aqui embaixo. A variável é o X e o Y, né? O A, B, C e D são constantes que podem ser zero ou não, tá bom? O que não pode ser zero aqui é o B e o C, tá? Porque se o B for zero, isso aqui vai ser uma função constante, y igual a A. Se o C for zero, então vai ser isso aqui vai ser um número, né? Seno de D vai ser um número, você calcula na calculadora, vezes B e depois somar com A. Então, não faria sentido o B e o C serem zero, tá certo? Uma coisa que é interessante, graficamente, a função seno e a função cosseno, elas terão essas características aqui, tá? Essas ondas que nós vamos fazer nesse exemplo aqui, tá bom? Terão essas ondas semelhantes também a esse exemplo aqui, ó, que vai ter uma amplitude, tá? Vai ter um valor máximo e um valor mínimo, tá bom? Vai ser uma onda. O valor de repetição da onda, onde ela começa e termina, começa a repetição, nós chamamos de período, e ele é calculado como sendo 2π dividido por c, pelo módulo de c. C é o número que multiplica a variável x, tá? Tanto para o y quanto tanto para o seno quanto para o cosseno, tá bom? O deslocamento horizontal, ele é indicado pela letra H, que seria o quanto vai variando aqui horizontalmente, tá? E ele é menos d sobre c. D e c são esses números que estão dentro do seno e dentro do cosseno, tá bom? E o período, né, como eu acabei de falar para vocês, seria o momento de repetição, quando a onda começa de novo, começa e termina de novo. Um ponto interessante é que a função seno de x, que a gente vai resolver nesse exemplo aqui, ela é interessante porque ela trata os valores de uma maneira, digamos assim, como que eu quero falar para vocês? Deixa eu reformular, tá? O interessante é que o gráfico do seno de x, ele vai começar no seguinte. Seno de zero, pessoal, é zero, tá?
E tem uma tabelinha que eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar essa tabela aí. Eu acredito que eu não consigo copiar, então deixa eu ver se eu consigo desenhar ela aqui de uma maneira simples, tá? Então vamos pensar. Deixa eu fazer preto mesmo. Deixa eu fazer uma tabelinha mais ou menos assim. Eu não consigo desenhar para fora do papel, do livro, né? Papel. Então vamos pensar assim, ó. Nós vamos fazer algumas, três, quatro colunas nessa tabela aqui, tá? Deixa eu colocar aqui. Primeira coluna, esse aqui vai representar o x, o seno de x aqui do lado, o 2 seno de x e depois vai vir o meio seno de x, tá? Então, deixa eu vir aqui, vou afastar para cá. Esse valorzinho, deixa eu mostrar aqui, só fazendo uma gambiarrinha aqui para ficar bonitinho, tá, gente? Mas, claro que esse aqui eu tô só perdendo tempo fazendo isso, tá? Que poderia fazer de outra forma. Poderia pegar no Paint e só copiar e colar a resposta, tá? Mas eu quero mostrar para vocês aqui os valores, tudo bonitinho. Vou pegar 5 valores. Lembre-se que quando a gente aprendeu a fazer esse tipo de construção de gráficos, eu ensinei para vocês o seguinte, né? Você que escolhe os valores de x. É claro que, como eu havia mencionado para você, você escolhe sempre os valores mais fáceis, os valores que você sabe, tem certeza que consegue calcular. No caso de senos e cossenos, a gente precisa daquelas tabelas que a gente aprendeu no caderno anterior, tá? Lembre-se, lá no canal, né, aqui no canal tem vídeo de eu ensinando vocês, e também do ano passado, se vocês quiserem pesquisar lá no conteúdo de matemática, trigonometria, ensinando essa parte. Então, para a gente não ter que ficar revendo tudo de novo, se você tiver dúvida, vai lá no vídeo, assiste novamente, tá? Para você entender essa construção. Agora vamos colocar aqui os valores, tá? Ó, aqui eu vou colocar o x nessa primeira coluna. Na segunda eu vou colocar o seno de x, que seria a letra A. Depois o 2 seno de x, que seria a letra B. E a letra C, meio seno de x, tá? Isso aqui é para ajudar a calcular. Nem precisava aqui esse valor final aqui, né? Essa última coluna. Mas vamos lá. Quais são os valores que eu vou escolher? Eu vou escolher os valores simples, tá? Então é o 0. Não vou escolher o 1, porque seno de 1 não é fácil, né? A gente precisaria da calculadora. Mas o seno de π sobre 2 é fácil de calcular. Seno de π. Seno de 3π sobre 2. E aqui embaixo o seno de 2π, tá? Que a gente vai calcular desses valores aqui. Lembrando, seno de 0 é 0. Então, para todos os valores aqui... Opa... Ctrl Y volta? Não. Ctrl Shift Z volta também não. Então, deixa eu colocar aqui de novo. 3π sobre 2 e 2π. Vou fazer de vermelho as respostas, tá? Então, aqui seria 0, 0, 0 para todo mundo. Aqui, seno de π sobre 2 é o seno de 90 graus, que é 1. E aí aqui, como está multiplicando por 2, 2 vezes 1 dá 2 e meio vezes 1 dá meio, tá? Esses valores estou multiplicando por esses valores que estão aqui na frente, ó. 2 vezes 1 dá 2 e meio vezes 1 dá meio, tá? Seno de π é 0, então para todos eles aqui o resultado é 0. Seno de 3π sobre 2 é menos 1, porque aqui é 270 graus, tá? Volta lá na aula, acho que 3 e 4, se eu não me engano. Eu mostro como calculo o seno, então volta lá. Vê o vídeo também, bem interessante. Também tem um link com todos os vídeos, tá? A playlist com todos os vídeos do nosso conteúdo lá na plataforma. Então acessa lá, tá, gente? Se seno de 3π sobre 2 é menos 1, então 2 vezes menos 1 dá menos 2 e meio vezes menos 1 dá menos meio. E para finalizar, seno de 2π é 0, tá? Então a gente finalizou aqui. Agora, como que eu transporto essa tabela para o gráfico? Eu venho aqui e vou marcando. Vamos começar pelo seno. Primeiro, vamos marcar aqui no eixo X, tá? Os valores, esses valores que aparecem aqui. Então, o primeiro valor é 0, então vamos marcar aqui 0. O segundo é π sobre 2. Π equivale a 3,14. Então, π sobre 2 vai dar 1, alguma coisa, tá? Vai ser um pouco maior do que 1,5 aqui, ó. Então, aqui vai ser o π sobre 2. O π é 3,14, vai estar um pouco depois aqui do 3, tá? O π.
O 3π sobre 2 é 3 vezes o π sobre 2, né? Então, é 3 vezes 1,14. É 3,14 dividido por 2, então vai dar um pouco maior do que 4 aqui. Então, esse aqui é o 3π sobre 2. E o 2π é 6,28, então vai dar um pouco depois aqui do 6, tá? Lembre-se que quando é aquelas funções mais básicas, é mais tranquilo de calcular, tá? Nesse caso, a gente tem essas diferenças. Agora, eu vou conectar os pontos, ó. O 0 se conecta com o 0, então o primeiro ponto é 0. Todos os zeros vai ser 0, né? O π sobre 2 se conecta com 1, então eu venho aqui, ó, e traço a reta. Deixa eu ver se eu tenho uma reta aqui pontilhada, eu não vou ter. Mas dá para fazer aqui, tá, gente? Vai ter que ser pontilhado aqui, tá? Eu não vou fazer pontilhado porque eu não tenho como, bom? Esse conecta aqui. E o 3π sobre 2 se conecta com o -1, ó. Então, eu vou vir aqui e conectar com esse carinha aqui, ó. Pronto, conectei. Agora, eu vou voltar aqui e fazer os pontos, ó. Os pontos aqui. Esses pontos serão os pontos de ligação da minha função. Lembrando, a função seno é uma função periódica, tá? Uma função na forma de onda, tá? Então, ele vai subir, descer e passar aqui, tá bom? Opa, deveria ter passado aqui, tá? Então, basicamente, é esse aqui, ó. Ok? Agora, vamos fazer a segunda, a letra C, a letra B. Vou pegar aqui o verde, tá? E vou conectar os pontos. Lembre-se, todo mundo aqui é 0. O π sobre 2 se conecta com o 2, então ele vai se conectar aqui em cima, ó. Vai se conectar aqui. O π é 0, então ele vai ser aqui. E o 3π sobre 2 se conecta com o -2, ó. Então desce aqui embaixo, ó. Se conectar aqui. E esse carinha aqui também é 0. Então é só eu fazer o gráfico, ó. Subo, desço lá embaixo, depois subo de novamente, tá? E aí vai no ciclo periódico. E para finalizar, vamos fazer um, deixa eu escolher uma cor aqui, sei lá, laranja não, o roxinho aqui. Bom, o último segue a mesma lógica, ó. O primeiro é 0, o π sobre 2 se conecta com o meio, então a metade é aqui, ó. Vai se conectar aqui. O π é 0, ó. E o 3π sobre 2 é -meio, então ele vai se conectar aqui embaixo. E novamente, para finalizar, esse carinha aqui é 0, tá? Estou só conectando os pontos. Depois disso, basta eu desenhar o gráfico que passa por esses 3 pontos, tá bom? Então a gente faz assim, cria a tabela com os valores e desenha o gráfico. Bom, você vai fazer a mesma coisa aqui no cosseno, tá? E para mostrar mais ou menos como faz a 3, a 4 e a 5, e é isso aí, e a 6, tá? Que vai ficar como atividade para vocês fazerem na plataforma, lá no Maestro, tá bom? Eu vou fazer algumas atividades da tarefa complementar que eu coloquei aqui no Paint, tá? Deixa eu abrir aqui no OBS e mostrar ele aqui para vocês verem, tá bom? Então nós temos aí a nossa primeira questão, nosso primeiro exemplo. Deixa eu... Estou mostrando para vocês, agora deixa eu achar onde é que está o Paint aqui, com tanta coisa aberta. Achei. Então vamos lá, tá? Bom, então o primeiro exemplo diz o seguinte, ó. Considere a função f de -π em π, tá? De -π em π até os números reais, tá? Isso é um intervalo, definida por f de x igual a 2 cosseno ao quadrado de x, menos 1 sobre 2, mais uma constante k, pertencente aos reais. A pergunta é, qual é o valor de k para que o máximo dessa função seja igual a 4? Bom, uma das coisas que a gente aprendeu no trimestre passado era que a função seno e cosseno elas são limitadas. Ou seja, nesse caso aqui, eu sei que a minha função cosseno de x, tá? Ela tem um valor mínimo de -1 e um valor máximo de 1, tá? Observem que aqui nessa função vocês vão ver que está elevado ao quadrado, tá bom? Então, quando eu elevo a função ao quadrado, esse -1 fica positivo. Quando eu elevar tudo ao quadrado aqui. Ou seja, o cosseno ao quadrado de x, ele pode ser no máximo 1 e no mínimo ele vai ser 0. Por quê? Porque todos os valores negativos que eles assumiriam quando você coloca ao quadrado, ele aumenta aí, ele fica positivo na verdade. Bom, observem que aqui está sendo multiplicado por 2, então eu vou multiplicar todo mundo aqui por 2 nessa equação, nessa inequação. 0 vezes 2 é 0.
2 cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x vezes 2 vai ficar 2 cosseno ao quadrado de x. E 2 vezes 1 dá 2, tá? Além disso, observa-se que está subtraindo menos meio, tá? Observa que o mínimo não me interessa, o que me interessa aqui é o valor máximo, então esse aqui eu vou esquecer. E aí eu vou subtrair, tá, gente? O menos meio aqui do lado, ó, nos dois lados. 2 menos meio, tá bom? Isso aqui é a minha função. Agora eu quero descobrir... Ah, tá. E tenho que somar com k aqui do lado. O valor de k. Eu quero que esse valor que seja máximo, ele seja igual a 4. Então eu tenho que resolver essa continha aqui, ó. 2 menos meio mais k igual a 4. Bom, como tem fração, eu sou obrigado a calcular o MMC, que nesse caso é o próprio 2, porque aqui só tem um 2 como denominador. E basta multiplicar. 2 vezes 2, 4. O meio aqui não muda. 2 vezes k, 2k. E 2 vezes 4, 8, tá? Aí eu posso esquecer o denominador. E aí eu vou ter, ó, 4 menos 1, 3, mais 2k, igual a 8, né? Ou seja, 2k igual a 8 menos 3, que dá 5. Logo, o k é igual a 5 sobre 2. Ou seja, o valor de k é 5 sobre 2, ou 2,5, mas como aqui está na fração, deixa nesse formato, tá? Apesar de parecer difícil, você só precisa usar os conceitos que a gente aprendeu no bimestre passado, no caderno anterior, tá bom? E aí a gente resolve a nossa primeira questão, nosso primeiro exemplo, tá bom? Qualquer dúvida, manda lá no WhatsApp. O nosso próximo exemplo, então, vai ser esse aqui, ó. A conta de luz de certa residência ao longo do ano de 2014 variou segundo a função V de t igual a 180 mais 65 vezes seno de π sobre 2t, em que V de t é o valor da fatura, tá? E t é o mês do ano, com t igual a 1 correspondendo ao mês de janeiro. E assim sucessivamente. Com base nos dados, analise as seguintes proposições. A primeira é: o valor mínimo registrado na fatura foi de R$ 65. O valor máximo registrado na fatura foi de 245 e no sétimo mês o valor pago foi de R$ 115. Aqui uma coisa interessante, ó. Eu vou voltar na apostila para falar uma coisa que aqui na apostila tá bem, vai ser mais fácil de eu mostrar para vocês no desenho, ó. Gente, o valor máximo de uma expressão dessas, tá? O valor máximo é esse daqui e o valor mínimo é esse. Que no eixo é esse aqui, ó, o 2 e o menos 2 nesse caso, tá? Para essa função letra B aqui, tá? Da A é o 1 e o menos 1. E o da C é o menos meio e o meio, tá? Máximo e mínimo. Olhando para a função de um jeito complexo aqui, ó, você vai observar que o máximo é o A mais B e o mínimo é o A menos B. Então, retornando, vamos retornar lá no exercício, tá? Se você observar nesse exercício aqui, ó, a regra é a seguinte, ó, y é igual a A mais B seno de π sobre 2, opa, π sobre 2 não, né? Cx mais D, tá? Nesse caso, você vai observar, por exemplo, ó, que o D é igual a 0. O C é igual a π sobre 2, o B é igual a 65 e o A é 180, fazendo uma comparação das fórmulas, tá? Para eu saber o valor mínimo e o valor máximo, eu preciso usar somente o A e o B, ou seja, o máximo é eu fazer A mais B, logo vai dar 180 mais 65, que vai dar 5, 14, 245, que é o máximo, tá? Então a 2 é correta. E o mínimo é quanto? A menos B. Então 180 menos 65 dá 115. Logo, essa aqui é falsa e essa é verdadeira, tá? Ele disse que no sétimo mês o valor foi de 115 reais. Vamos ver se isso é verdade, tá? No mês 7, Y, né, vai ser igual... O Y não, né? O valor no mês 7 vai ser igual a 180 mais 65 vezes seno de π sobre 2 vezes 7 vezes t. Uma observação importante, pessoal, ó. Π sobre 2 é igual a 90 graus.
seno de 90, ó, seno de 90 é igual a 1. Porém, como está multiplicado por 7, ó, então imagina o seguinte, ó, você tá aqui, aí você deu 1, 2, 3, 4, 5. Quando você multiplica por 7, você tá aqui. Então, a cada 2π, você tem uma volta completa, correto? Então, ó, 2π, 3, 4π, 5, 6π. Aí o sétimo vai ser só meia volta. Então você deu meia volta. Veja que está na parte de baixo, então ele é negativo. Logo, toda essa conta aqui vai ser igual a menos 1. Tá? Tudo isso aqui vai ser igual a menos 1. Esse t já foi usado aqui dentro. Vai ser igual a menos 1. Logo, vai ser 180 menos 65, que dá 115. Então, opa, 115 graus não, porque é valor, é reais, né? Então, essa aqui também é verdadeira, tá? Você analisa as voltas, como eu ensinei para vocês no caderno 1, para saber se o valor de um seno e cosseno vai ser negativo ou positivo, tá? Logo, a resposta correta é a letra C, tá? Ambas, 2 e 3 são positivas, são verdadeiras e a primeira é falsa, tá bom? Próximo exemplo, o esboço do gráfico da função f de x igual a AB cosseno de x é mostrado na figura seguinte. Aí ele quer saber quanto que vale A vezes B, tá? Uma coisa que é importante aqui ressaltar. Esse ponto máximo aqui, ó, ele é igual a A mais B. E nesse caso ele vale 5. Bom? 5. E esse ponto mínimo aqui é o A menos B. E nesse caso aqui ele vale 1, ó. Tá vendo aqui? Vale 1, que é o ponto de mínimo. Logo, é só resolver essa conta. Usando o método da adição, A mais A dá 2A, esse corta com esse, 5 mais 1 dá 6, e aí o A vale 3, correto? Além disso, para eu descobrir o valor de B, basta substituir em qualquer uma dessas equações. Ó. Por exemplo, pegando a primeira, 3 mais B é igual a 5, portanto, o B tem que ser igual a 2, né? Que é o número que eu somo com 3, que dá 5. Logo, portanto, A vezes B é igual a 3 vezes 2, que dá 6. Pronto, letra D. Bem fácil a questão, só fazendo a comparação do valor máximo com o valor mínimo, tá? E para finalizar nossa aula de hoje, vamos para o quarto exemplo. Suponha que em um determinado lugar, a temperatura média diária, T, em Celsius, possa ser expressa em função do tempo por essa expressão bonitinha aí, né? Linda essa expressão, gigantesca. A temperatura é igual a 14 mais 12 vezes seno, e o seno vai ser de 2π, t menos 105, dividido por 364. Bom, segundo esse modelo matemático aí gigantesco, a pergunta é qual é a temperatura máxima, né? Então vamos lá. Para eu saber a temperatura máxima, eu tenho que observar o seguinte. O máximo é eu pegar o A e o B. O máximo é o A mais B. Então, nesse caso, eu teria que observar o seguinte. Tem duas coisas que eu preciso observar. Se eu quisesse saber qual é a temperatura máxima, bastava eu fazer 14 mais 12, tá? Que daria 26 graus Celsius. Essa é a temperatura máxima nesse lugar. Porém, ele não pede a temperatura máxima. Ele pede em que mês isso ocorre. E quando é que isso vai ocorrer? A gente tem que lembrar o seguinte. O valor do seno é máximo quando o seno é de 90 graus, tá? Ou seja, nesse caso aqui, o 2π t menos 105 dividido por 365, esse valorzinho aqui, o que está dentro aqui do seno, ele precisa ser igual ao ângulo de 90 graus, que é representado por π sobre 2, tá? E aí a gente tem que resolver essa conta. Uma das formas de a gente resolver de maneira direta, vamos lá. A gente primeiro vai simplificar aqui o π, então aqui vai ficar, em vez de 2π, vai ficar 2, e aqui vai ficar 1. Ou seja, 2 vezes t menos 210, porque eu vou passar o 2 multiplicando aqui, dividido por 365 é igual a meio. Se eu multiplicar cruzado, então eu vou ter 364, tá? Já ia fazer errado aqui, porque eu acho que no meu cérebro bugou por causa que é do ano, né? Multiplicando cruzado, nós temos 4t menos 420, igual a 364. Passando o 400 para o outro lado,
Somando agora, vai ficar 364 mais 420, ou seja, o valor vai ficar 784. Passando 4 dividindo, nós teremos 784 dividido para 4, que vai dar 7 dividido para 4 dá 1, sobram 3, 38 dividido para 4 dá 9, sobra 2 e 24 dividido para 4 dá 6. Acho que é isso aí, 196, tá? Ele disse que o tempo, pessoal, é em dias, tá? Então isso aqui vai ser 196 dias, ok? Bom, beleza, mas ele não quer saber o dia, ele quer saber o mês, né? Então basta eu fazer o seguinte, ó. Como um dia, um mês tem 30 dias mais ou menos, então 196 dias é que mês? Essa seria a pergunta. A gente vai pensar no seguinte, ó. Janeiro, 31 dias. Fevereiro, mais 28. Março, mais 30. Opa, mais 31. Abril, mais 30. E maio, 31. Maio, junho, mais 30, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui vai dar 59, eu tô bugado. Aí somando com esse agora vai dar 10, 60, 90 dias, mais esse aqui vai dar 120, esse aqui 151, mais esse aqui 181. Ah, então é isso mesmo. Então 196 menos 181, 4, 5 e 1. 15 dias, né? Então, nesse caso, vai ser dia 15 de julho. Tá? Ele não pede o dia, só pede o mês. Então, basta você pegar esse 196, gente. Eu estou fazendo conta tua, tá? Só dividir por 30 dias, tá? Então, se eu multiplicar por 6, ó, 6 vezes 30 vai dar 180 e vai sobrar 16 dias. Esse um dia a mais que a gente encontrou aqui é porque aqui tem 28, né? Então você pega um daqui, fica 30, aí vai ficar 29, pega mais um daqui, fica 30, tá? E aqui fica 30 dias. Aí esse um dia a mais que aparece aqui por conta de eu ter utilizado os 30 dias ao invés de 31, tá? Então nesse caso aqui seriam 6 meses, então seria até junho, mas como ainda tem 16 dias sobrando, então ele vai entrar no mês de julho, tá? Basicamente foi isso aqui. Então, resposta correta, mês de julho aí, e aí a gente finaliza a nossa aula. Peço a vocês que deixem aí um like e um comentário para poder fazer chamada. Agora vocês podem entrar na plataforma e fazer os exercícios da apostila, tá? Na aula que vem, eu vou começar a aula corrigindo esses exercícios, mas não deixe de fazer porque ele vale ponto, tá bom? Vale pontuação de tarefas de sala. Então, pessoal, fique com Deus, até a nossa próxima aula e falou!